A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia. Hoje com o tema Liderança Cristã. Como esse tema é maravilhoso, como essa matéria é boa para todos nós que lideramos algum departamento ou que somos líderes de alguma forma. Você pode até achar que não é líder de nada, mas você vai ver que todos nós somos líderes de alguma coisa. Você pode ser líder até da sua própria vida. E com os princípios que nós vamos aprender aqui, você vai ver que liderar vai ficar muito mais fácil. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e gravo estas aulas, por enquanto, no meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia. É um canal do YouTube de curiosidades bíblicas. Em breve vamos voltar a gravar mais algumas curiosidades. Por enquanto, ainda estamos aqui gravando algumas das nossas aulas para os nossos alunos que fazem o curso à distância. Em breve nós vamos estar migrando para o canal da própria igreja, a Missão para o Mundo, mas eu vou estar avisando a vocês, todos os meus alunos. Acompanhe conosco, se você é meu aluno e tem gostado das aulas e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou da aula, dê um like, porque isso vai ajudar. Até se você fizer algum comentário, alguma pergunta, vai ajudar o nosso canal a crescer e a palavra de Deus chegar para mais gente. Se você não é meu aluno, mas tem gostado, dê um like, se inscreve, aperta aí o sininho para todas as vezes em que eu postar uma aula, você ser notificado. Que Deus abençoe você e vamos dar início à aula. Hoje nós vamos falar sobre liderança cristã. E a primeira coisa, sempre que nós estamos em aula, nós fazemos é definir os termos. O que é liderança? Nós temos aqui a definição da própria apostila, mas também eu tenho uma outra definição que ela diz assim: liderança é encarada não mais como uma característica pessoal, mas como um comportamento que pode ser aprendido. Por que eu achei importante colocar essa observação? Porque existem pessoas que acreditam ainda hoje que para ser um líder, para exercer liderança, ele precisa já nascer com isso. Que isso é como se fosse um dom que a pessoa tem, um talento nato, que ela já nasce com ele para liderar. E eu vou mostrar para você que a liderança pode ser aprendida. Aqui na apostila, ele define liderança dessa forma. O que é liderança? É a função do líder. É o esforço consciente de exercer influência, no sentido de levar o grupo a atingir metas de permanente benefício, para atender às reais necessidades do grupo. É guiar e representar seu grupo em seus interesses e ideais. Então você vai ver que quando você começa a entender o que é liderança, você percebe que você é líder da sua casa, porque você é aquele indivíduo que conscientemente influencia seus familiares, fazendo-os seguir metas que vão trazer benefícios para o grupo, para a sua família, atendendo às necessidades primeiro, não às vontades. E então, você, em qualquer lugar que você esteja, você também representa este grupo, representa os interesses deste grupo. E eu estou falando relacionado à família. Muitas pessoas pensam que não é líder de nada, mas se você faz isso, se você é uma pessoa que consegue influenciar a sua família para um bem maior, para todos, se você é aquele que consegue ver as necessidades, não vontades da sua família, e você consegue representar a sua família e os interesses e ideais deles, você já é alguém que exerce liderança. E o que é um líder? Para definir o que é um líder, nós também vamos ler aqui na apostila o que tem, mas eu gosto muito de uma definição que é do livro O Monge e o Executivo. Eu já indico para que vocês possam estar adquirindo, comprando ou até ouvindo o audiobook desse livro, que é muito bom. E o escritor deste livro é James C. Hunter, e ele define liderança dessa forma. Define líder dessa forma. O que é um líder? É alguém que identifica e satisfaz necessidades. O pastor Jeová, que é o meu esposo, ele sempre acrescenta
necessidades e não vontades. Porque existem pessoas que ela vive buscando satisfazer a sua vontade, mas nem sempre a vontade do grupo, a sua vontade é a real necessidade para aquele momento. E por isso que tem muitas pessoas que vivem batendo cabeça, vivem sofrendo, passando por consequências de suas decisões, porque não observou, não identificou as necessidades. Primeiro você identifica aquilo que é a necessidade, para depois você ver a vontade. Minha avó gostava de dizer uma frase que era assim: primeiro a obrigação, para depois a devoção. Era uma forma dela dizer que primeiro são as necessidades, para depois as vontades. E ela tinha razão. Líderes que satisfazem vontade versus líderes que satisfazem necessidade. Nós vamos entrar nisso já já. Deixa eu ver a definição que está aqui na apostila sobre líder. Líder é todo aquele que dirige um grupo social com a participação espontânea dos seus membros. A gente vai falar também sobre o líder que age de forma coercitiva, ou seja, obrigando, forçando. E nós vamos ver, na verdade, aqui no nosso estudo, que o verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar o seu grupo para que ele faça o que você pede, o que você está querendo, espontaneamente, de livre e espontânea vontade. A palavra líder significa guia, dirigente, condutor, aquele que está à frente. Isso é uma coisa muito importante de você saber. Se você é o líder, tudo começa por você. Se você é o líder, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. É aquele que vai na frente e os outros vão imitando você atrás. Vão te seguindo. Líder é aquele que planeja, organiza, comanda, coordena e controla. O líder é, sobretudo, um elemento que se sobressai no grupo e exerce influência sobre os demais. Então, o líder, mesmo que no temperamento desse líder, a gente vai falar também sobre isso, que tem pessoas que acreditam que a liderança ela é nata, a pessoa nasce com ela, e eu vou te mostrar que mesmo você tendo um temperamento introvertido, que o indivíduo que tem um temperamento extrovertido, ele realmente é alguém que toma a frente das coisas, ele é mais corajoso, mais ousado para dar direção para as pessoas, para fazer primeiro e então os demais irem seguindo. Então, por isso que alguns falam que essa liderança é nata, mas você vai ver que mesmo você tendo um temperamento introvertido, você consegue aprender a ser alguém que influencia, a ser alguém que também planeja, que também organiza, mesmo com temperamento sendo introvertido, ou seja, uma pessoa tímida, mais calada, mais calma. Você pode sim dar ordens, comandar. Você pode sim coordenar e controlar. Basta aprender, ter foco, objetivo, pulso firme e todos vão te ouvir. E por último, ele coloca aqui que um líder é alguém que sabe o caminho, vai no caminho e também mostra o caminho. Essa frase é do Dr. John Maxwell, ele é um grande especialista em liderança lá dos Estados Unidos, é um cristão, e ele mostra que o indivíduo que lidera, ele precisa saber o caminho, ele precisa ir à frente, justamente mostrando o caminho. É tão ruim, não é? Quando você precisa encontrar um determinado endereço e aí você usa o GPS, ou o Waze, ou o Google Maps, só que você não sabe ler o Google Maps ou o Waze, porque às vezes é meio complicado, de verdade, de entender. Aí você pede para o seu companheiro, né, o passageiro, fala assim, olha, me ajuda aqui, observa aqui onde é que eu tenho que entrar, se à direita, à esquerda, onde a setinha mostra, e o seu companheiro também não sabe ler o mapa lá do Waze, do Google Maps,
E aí, sabe o que acontece? Dá aquela maior confusão. Então, você que lidera, você que vai à frente, tem que saber o caminho para poder ir à frente e mostrar para os outros que caminho deve seguir. Por isso que é algo que pode ser aprendido. Não é necessariamente a pessoa tem que nascer com esse estilo de liderança. Você pode sim aprender, ensinar e atuar na liderança, mesmo tendo um temperamento introvertido, que é mais tímido, mais calmo. Então vamos agora para a diferença entre líderes que satisfazem vontade e líderes que satisfazem necessidade. O exemplo que nós temos aqui é de Samuel e Davi. Isso mesmo. Pense num exemplo extraordinário da Bíblia. São os dois primeiros reis de Israel, Saul sendo o primeiro e Davi sendo seu segundo, lá em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 13 ao 24, a gente consegue ver claramente a liderança que exercia Saul. Saul está diante de uma ordenança de Deus, eu não vou ler, vou pedir para que você leia em casa, para que o nosso tempo seja mais aproveitado com as explicações, mas eu preciso que você leia para o seu entendimento ficar melhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 13 ao 24, onde mostra que Saul tinha uma ordenança de Deus e ele só precisava cumprir aquela ordenança. Mas então, o que a Bíblia diz é que Saul começa a dar ouvidos ao povo. Nas duas situações, na primeira, em que ele oferece o sacrifício no lugar de Samuel, ele não deveria, e na segunda, em que o Senhor dá a ele mais uma oportunidade de ser obediente, que seria destruir ali os amalequitas, e ele deixa o rei lá, Agag, se não me falha a memória, vivo. E aí é o próprio Samuel quem vai lá e mata aquele rei terrível. Para você entender, nos dois episódios, Saul sempre diz que ele ouviu o povo, que ele fez o que o povo estava querendo. Ou seja, Saul foi um líder que não identificou necessidades, mas ele identificou vontades. As vontades do povo era o que para ele era o melhor para se fazer, porque então ele ficaria bem com todo mundo. Mas você sabe, principalmente se você trabalha na liderança de algum departamento da igreja, na liderança aí no seu trabalho, ou como líder até da sua própria casa, da sua própria família, você sabe que não tem como agradar a todas as pessoas. Por isso que o mais lógico, o mais correto é você identificar quais são as necessidades, porque a necessidade ela vai trazer um benefício comum, um benefício para todos, não só para uns e outros não. Então, quando você identifica a necessidade, você vai ver que mesmo que um ou outro fique chateado, mas o benefício é comum, é para todos. Enquanto se você começar, faz a vontade de um, faz a vontade de outro, aquele que você fez vontade não vai ficar satisfeito e aquele que você não fez a vontade também não vai ficar satisfeito. Ou seja, você não vai satisfazer ninguém. Por isso que Saul, ao satisfazer, querer satisfazer a vontade do povo, fazer o que o povo estava querendo para ficar bem com o povo, acabou lhe trazendo um grande prejuízo, que foi desagradar ao seu Deus, aquele que o escolheu, que lhe entregou aquele reino e que, claro, se era dele, poderia tirar na hora que Deus quisesse. Agora vamos para Davi. Davi foi ungido rei, teve o seu processo, ele passou por um processo muito longo de espera para reinar, mas quando Davi assumiu o reinado, as primeiras atitudes de Davi foi identificar as necessidades do reino. E sabe qual foi a grande necessidade que Davi observou? Que o reino de Israel precisava de uma capital, um lugar que estivesse numa localização onde ela estivesse segura, a capital, dos ataques, onde ela fosse intransponível, e que fosse um lugar belo, bonito, porque seria a morada do rei e também a morada do próprio Deus, porque Davi já tinha em seu coração fazer um templo para Deus.
quando ele conquista então ali a cidade de Jebus, que depois passou a ser Jerusalém, que ficava nas colinas de Sião, em uma das colinas de Sião, dos montes de Sião, e ele conquista aquela cidade, uma cidade murada, uma cidade intransponível, extremamente segura, mas que Deus deu para Davi. E ali ele identificou naquela cidade, naquele lugar alto, o lugar perfeito para ser a capital do reino de Israel. Um lugar que ficava bem no meio das tribos, um lugar estratégico, com um rio passando por dentro dele, com uma rota até de comércio das pessoas, um lugar incrível, ou seja, identificou a necessidade primeiro. Ele não foi, por ser rei, começar a satisfazer suas vontades ou as vontades de outros, mas ele observou e identificou as necessidades do reino de Israel e assim sucessivamente. Vamos para o ponto então onde o que o líder deve ter? Poder ou autoridade? Aí a gente vai identificar o que é um líder com poder. É um líder que age por coerção, imposição ou força. É quando aquele indivíduo ele quer impor a sua vontade aos seus liderados pelo medo, pela força, dizendo assim, ó, ou você faz ou você vai ser demitido, ou você faz ou você vai ser punido, ou você faz ou vai vir um castigo sobre você, uma disciplina, uma perca. Eu sei que é muito comum para os pais agirem assim com seus filhos como uma maneira de disciplina. Dependendo do nível de maturidade da criança, funciona, porque ela precisa mesmo ter limites. Mas dependendo do crescimento do filho, da criança, o argumento do pai precisa mudar, da mãe. Esse poder que ele exerce sobre o filho precisa agora passar a ser autoridade. Enquanto ainda é muito pequenininho, você consegue ainda ali fazer as ameaças. Olha, se não fizer vai apanhar, se não fizer vai ficar de castigo, se não obedecer eu vou tirar tal coisa, brinquedo, celular e tal. Naquele momento em que ainda é muito infantil a mente da criança, ela precisa desses limites, ela precisa de um embate de limite. É claro que você não vai punir a criança de uma forma extremamente absurda, sem noção do que está fazendo. Espancar uma criança ao ponto de quebrar ossos, essas coisas, irmãos, isso é fora de cogitação. Isso não pode acontecer, ainda mais para um cristão. Ou punir a criança para ela não comer, para ela não dormir, coisas que são necessárias para vamos dizer assim, para a sobrevivência da criança, ou ficar muito tempo de joelhos em cima de pedras. Irmãos, esse tipo de coisa não existe mais. Isso acontecia num mundo muito antigo, onde as pessoas não tinham conhecimento. Hoje nós temos, irmãos, conhecimento, que isso traz traumas para a mente, isso traz problemas futuros para esta criança, porque a mente dela, ela começa a acontecer traumas. Um trauma, irmão, é uma quebra, é uma rachadura, é um dano que acontece na mente da criança quando o tratamento é dessa maneira. Então, você pode sim colocar alguns limites enquanto ela está numa infância onde precisa de uma barreirinha ali. Opa, só até aqui, calma. Opa, ó, parou aqui, para que ela consiga compreender. Mas de acordo com que ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, aí a disciplina, a autoridade precisa mudar. Não pode ser mais com poder coercitivo, pela imposição e pela força. Deve ser agora pela influência, pela cooperação e pela confiança. É onde chega o momento de se conversar, de se ganhar o indivíduo, tanto criança, filho ou filha, como a pessoa, de se trabalhar junto, cooperando com ele. Você faz isso que eu faço isso, vamos juntos, conseguindo alcançar o objetivo e fazendo com que essa pessoa confie em você, que você é alguém que quer o bem dela, não o mal. Então, essa é a grande diferença entre poder e autoridade. O poder, ele coage, ou seja, ele força, ele impõe, ele usa a força para fazer com que a pessoa lhe obedeça. Enquanto que a autoridade, ele vai se utilizar da influência, de você ganhar a pessoa, conquistá-la,
da cooperação, você lado a lado com ela, dizendo: estou contigo, vou te ajudar e no caminho nós vamos conseguir chegar lá. E a confiança, ganhando a confiança dessa pessoa, qualquer coisa que você pedir, ela vai fazer. E como eu já falei antes, eu indico o livro Monge ou Executivo, um livro muito bom do autor James C. Hunter, que ele explica sobre a liderança servidora, trazendo como exemplo o próprio Senhor Jesus. Vale a pena você procurar aí. Eu vou trazer agora para a gente fechar tipos de líderes. Primeiro, existe o líder carismático. O líder carismático é aquele que inspira em seus liderados confiança, aceitação, uma aceitação incondicional, obediência espontânea e envolvimento emocional. Isso acontece muito com os líderes carismáticos. Ele se envolve emocionalmente com seus liderados. É visto como alguém que possui qualidades excepcionais. Um exemplo claro desse tipo de líder foi o próprio Senhor Jesus. Alguns também citam Gandhi, mas não tem ninguém como o Senhor Jesus. Alguém que se envolve emocionalmente com as pessoas, tem compaixão dos seus sofrimentos, das suas lutas, está ali lado a lado com elas, exerce uma influência que faz com que elas confiem em você. Esse é um tipo de líder chamado de líder carismático. É preciso ter cuidado quando se é um líder carismático. Muito, muito, muito cuidado. Porque, como eu disse, um líder carismático, por ele exercer essa influência sobre as pessoas de forma emocional, pode trazer um pouco de confusão na mente de algumas pessoas. Quantas pessoas eu já vi estarem apaixonadas pelos seus líderes, por eles serem assim, tão carismáticos, tão abertos, tão chegados. E a pessoa confunde o sentimento. Aquele amor que a pessoa tem por admirar, por gostar daquela pessoa como líder, pode ser confundido por causa do envolvimento emocional, por causa dessa forma com que ele se envolve, pode a pessoa confundir com um sentimento de paixão. Então, cabe ao líder ter cuidado. Seja carismático, seja espontâneo, seja alegre, seja aberto, mas pondo limite, sim, em algumas coisas, para que mais para frente você não venha ter um baita problema para resolver. O líder executivo é aquele que surgiu por causa da busca das organizações em obter ordens, né? A busca das organizações em obter ordem. Ele costuma possuir muitas habilidades técnicas e muitas competências. Então, um líder executivo é alguém que consegue organizar as coisas de forma ordeira, né? De uma forma que através dessa sua habilidade de organização, através dessas suas competências, muitas delas aprendidas e estudadas, ele consiga que o trabalho seja executado. E não só executado de qualquer forma, mas muito bem executado. Porque ele criou uma estratégia, ele criou uma fórmula, ele fez um projeto para que cada coisa tivesse seu lugar, sua hora. É igual uma linha de produção. Organizou cada coisa no seu lugar. E o que cada um tem que fazer agora é só produzir. É só executar o trabalho que tudo vai seguir exatamente como ele planejou. E as suas competências, seus estudos ajudam muito. Por isso que eu falei que o líder não é alguém que nasce com o talento, o dom. Mas o líder pode, ou liderar, né, exercer a liderança, pode ser aprendido sim, como no exemplo do líder executivo. Alguém que aprende a organizar, planejar, coordenar, alguém que, geralmente nesses estudos, nesses aprendizados, se trabalha muito com a questão da criatividade, para você encontrar soluções onde elas não existem, e aí vai se utilizar muito da sua criatividade em trazer soluções inovadoras, soluções que ajudem que aquele problema seja resolvido e o trabalho seja executado. O próximo é o líder coercitivo. É aquele que exerce a liderança através da coerção, a gente já falou um pouco sobre ele, violência, que pode ser tanto verbal como física. Nesse estilo de liderança, a relação entre líder e liderado é muito estável. É uma pena que existam muitos líderes assim, líderes coercitivos,
que não só exercem a liderança de forma, vamos dizer assim, de uma maneira muito frenética, de uma maneira muito altiva, mas ele também é extremamente abusivo, porque ele pode agir com violência e coerção contra seu liderado, tanto de forma verbal, com palavras, como até de forma física, o que é proibido, não se deve. Muitas pessoas agem com a liderança coercitiva, agindo com violência psicológica. Isso é muito comum também hoje em dia, agindo na mente da pessoa, trazendo sobre ela um temor, um pavor, um estresse muito grande, algo que vai esmagando aquela pessoa e quando menos espera essa pessoa já nem suporta mais aquele tipo de trabalho, porque ele não aguenta mais o líder em cima dele. Aí nós temos também o líder distributivo, que é aquele que apenas delega tarefas, sempre controlando, acompanhando de perto e cobrando resultados. Então, um líder distributivo é aquele que sabe, ele consegue delegar tarefas. E aí ele acompanha, ele precisa acompanhar, ele precisa controlar para ver se está saindo tudo de acordo com o que ele pensou, e ele também fica de perto cobrando os resultados. É claro que para ser um líder bom mesmo, o líder excelente, ele não deve só distribuir, delegar tarefas, ele também deve dar o exemplo, mostrando como se faz. E então acompanhar, controlar, ensinar e, por fim, cobrar os resultados. E nós temos o líder educativo, que é aquele que costuma dar o exemplo, onde seus liderados têm abertura para a troca de conhecimentos, não apenas técnicos, mas também humanos. Existem líderes, são líderes muito bons esses, que são líderes abertos a ensinar aos seus liderados. Algumas pessoas não querem exercer esse tipo de liderança, que é uma liderança educativa, porque ele acredita que se o liderado souber como fazer, o liderado pode tomar o lugar dele. Que se o liderado souber como que é feito uma determinada coisa, ou da melhor maneira, esse liderado pode se rebelar contra ele, fazer um motim e tomar o que é dele. Mas nós aprendemos com o Senhor Jesus que nós temos que estar sempre aptos a ensinar. Não só a palavra de Deus, mas tudo em nossa vida. É muito bom passar conhecimento. É muito bom você transferir para essa nova geração as coisas que são importantes para que aquele ensinamento sobreviva e aquela pessoa que vai aprender também sobreviva no futuro. Porque tudo é válido, irmãos. O que nós aprendemos com nossos pais, com os nossos avós, o que eles aprenderam com os pais e avós deles, e o que os nossos filhos vão aprender conosco e com os nossos pais serão válidos para as próximas gerações. E qual é a importância do líder? Já estamos indo para o final. Qual é a importância do líder? Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Você sabia? Preste bem atenção, nem todo mundo gosta quando eu falo isso, mas você está liderando um departamento na sua igreja. E o departamento está indo de água abaixo, por água abaixo. Tá? Morrou. De quem é a culpa? É do pastor que te colocou, que não devia ter te colocado? De quem é a culpa? A culpa é sua, não são dos seus liderados. Os seus liderados apenas seguem o que você está mandando. Os seus liderados apenas vão fazendo o que eles veem de você o exemplo. Que por incrível que pareça, como eu falei no início, o líder é aquele que vai na frente, dando exemplo, participa, influencia. Se você não é nada disso, seus liderados, não vão saber o que fazer. Então, os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. A culpa é do líder. Liderar não é uma tarefa simples. Pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso. Pois a organização é um ser vivo. Quando falo organização, é qualquer tipo de departamento que você lidere. É um ser vivo, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos.
seja departamentos da igreja, seja no seu trabalho ou na sua própria casa, você está lidando com pessoas, seres humanos, e estas pessoas, elas esperam de você humildade, compromisso, respeito. Existe uma palavra que o pastor Jeová sempre fala, que no caminho nós conseguimos ganhar todas as pessoas, da mais difícil à mais tranquila. No caminho, com um processo de paciência, disciplina, você consegue ganhar. Em suma, liderar de uma forma bem clara pode ser entendida como a gestão eficaz e eficiente das pessoas de uma equipe, para que se atinja os objetivos propostos pela organização. Então, eu vou gerir estas pessoas, eu vou estar trabalhando com elas para que elas possam atingir o objetivo que foi proposto. A condução de um grupo de pessoas, transformando numa equipe que gera resultados, é o chamado da liderança. Quando eu consigo conduzir um grupo de pessoas, transformando-os numa equipe que vai gerar um resultado, isso é chamado de liderança. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética, honesta, digna, nada de coisas por baixo dos panos, ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização. Isso sim é uma boa liderança, quando você consegue influenciar, fazer com que aquela equipe chegue ao propósito que foi proposto, de forma espontânea, de forma ética, com respeito, com paciência, com calma, sem forçar, sem obrigar, sem humilhar, sem fazer nenhum tipo sem haver falsidade, sem haver coisas por debaixo dos panos ali ocultas, mas de forma clara, definida, organizada, com amor, com carinho, com respeito, respeitando as pessoas, respeitando os limites delas, seus temperamentos. O Senhor Jesus fez tudo isso, trabalhando com seus 12 apóstolos. Respeitou o temperamento de cada um, respeitou as limitações, respeitou a vida que eles tinham, a origem deles, e o Senhor soube trabalhar com cada um deles, fazendo-os se transformar em um grupo que foi conduzido ao objetivo proposto por Jesus, que era transformar aqueles 12 homens em 12 apóstolos, enviados, mensageiros, para pregar o evangelho em todo o mundo. Deu para pegar? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você tiver gostado, dê um like. Se você já é inscrito, muito obrigado. Mas se você não é, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.